Tá pensando em ir para os Estados Unidos, mas não faz ideia de por onde começar? Então fica comigo, porque esse vídeo é para ti e nele eu vou te mostrar tudo que tu precisa saber para tirar o teu visto americano de turista e finalmente realizar o teu sonho de conhecer os Estados Unidos. Muita gente acha que para tirar o visto americano de turista precisa saber falar inglês, precisa ter dinheiro, precisa ter viajado muitos países, acha que é um bicho de 7 cabeças, mas não precisa de nada disso. Tudo que tu precisa é conhecer o processo do início ao fim e mais. Tu pode tirar o teu visto americano sozinha, tu mesma aí do conforto da tua casa. Primeiro, a gente precisa entender o que é o visto americano de turista, né? Porque quando eu comecei a pesquisar, quando a gente teve a ideia de ir para os Estados Unidos, eu não fazia ideia também do que precisava. Sabia que tinha um visto, que precisava ter esse visto, mas não sabia nada sobre como é que era o processo, né, para tirar esse visto. Então, a gente precisa ter, para ir para os Estados Unidos, o visto americano de turista, que é o famoso visto B1, B2. E com esse visto, ele te permite viajar para os Estados Unidos, fazer compras, fazer turismo, visitar familiares, visitar amigos, fazer cursos rápidos, participar de eventos, conhecer todos os parques, ficar lá por um tempo, ou seja, é uma coisa que tu vai lá, vai visitar, vai passear e vai voltar para o Brasil, né? O visto americano de turista te permite ir lá, ficar um tempo e retornar para o Brasil. Porém, tem coisas que tu não pode fazer de maneira nenhuma com esse visto, que são trabalhar, estudar por um período maior, né? Tem um período de estudos que o visto de turista permite, mas um período maior já não pode. Então, tu não pode trabalhar, estudar por longo período e, principalmente, morar. Não pode morar lá, tá bem? Então, não vai inventar de sair daqui com o visto de turista, chegar lá, procurar um trabalho, tentar gerar uma renda, ficar morando por lá de maneira nenhuma. Isso é ilegal, é o que a gente está vendo tanto hoje, né, sobre o combate aos imigrantes ilegais, né? Ir para lá e fazer tudo isso com o visto de turista, tu vai enfrentar consequências legais. Isso não pode. Então, como eu falei assim, o visto de turista, ele tem um período de permanência, né? Esse período de permanência não é fixo. Normalmente, os brasileiros recebem 6 meses de permanência para ficar nos Estados Unidos. Só que quem decide esse teu período de permanência é o agente de imigração, quando a pessoa chega lá no aeroporto, lá nos Estados Unidos. Aí o agente define um tempo que tu pode permanecer lá por temporada. Ele pode te dar 6 meses, mas também pode te dar 1 mês, 2, 3, né? Isso é ele que vai definir de acordo com o objetivo da tua viagem, né? Esse é o tempo que tu pode ficar por temporada. Se ele te der 1 mês, é 1 mês que tu pode ficar lá e depois é obrigatório retornar para o Brasil. O período total de validade do visto americano de turista, o B1, B2, é 10 anos. Quando a gente tira o visto, ele tem validade total de 10 anos. Então, durante esse período de 10 anos, tu vai poder ir para os Estados Unidos, permanecer 1 mês e depois tem que retornar para o Brasil, tá? E quando expirar esses 10 anos, aí tu tem que renovar o teu visto, fazer o processo novamente, tá certo? Então tá, já entendemos o que é o visto americano de turista. É o documento obrigatório que todo mundo tem que ter para poder ir visitar os Estados Unidos. Mas então, como é que a gente faz para ter esse visto, para tirar esse visto? Primeiramente, tem que ter um passaporte válido, tá? Tenha um passaporte válido dentro da validade. Depois disso, depois de ter o teu passaporte, a gente vai precisar fazer a solicitação do visto. Como é que faz a solicitação? É tudo online. A gente vai entrar no site, vai preencher o formulário, que é a famosa DS-160. Esse é o formulário de solicitação do visto americano de turista. Então, assim, a DS-160 é o documento onde tu vai colocar ali todos os teus dados pessoais e vai colocar também dados como trabalho, educação, para onde tu pretende ir nos Estados Unidos, quantos dias tu pretende ficar lá,
né? Qual o teu objetivo de viagem, o que tu quer fazer lá, se tu tem parentes morando lá, tá? É um documento assim, ó, basicamente de perguntas com resposta sim ou não, e preencher documentos e preencher os teus dados pessoais. Calma, eu sei que parece complicado, mas não. É simples. Tu precisa ter atenção, responder sem omitir nada, sem falar nenhuma mentira, tá? E responder prestando muita atenção, porque a entrevista é toda baseada na DS 160. Então, para cada pessoa que for viajar para os Estados Unidos, precisa preencher um formulário. Por exemplo, aqui em casa, nós somos 4. Eu, meu marido, nossos 2 filhos, e eu preenchi um formulário para cada pessoa, tá? Esse formulário, ele tem um custo, ele tem uma taxa que se chama a taxa MRV. E ela atualmente está em $185, ou seja, aí tu vai pagar $185 para cada integrante da família que preencheu o formulário, tá? E de qualquer idade, de 0 a 100. Todos precisam, cada um, ter o seu formulário de forma individual. Eu tenho aqui no canal diversos vídeos, na verdade eu tenho 3 vídeos, onde eu ensino exatamente como preencher a DS 160, como eu preenchi a minha e a nossa, do meu marido e dos nossos filhos, tá? Se te interessa, pesquisa aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo os links de como eu preenchi a nossa DS 160 e tive nossos vistos aprovados de primeira, não paguei consultoria, não tivemos problema nenhum, tá certo? Então eu vou deixar aqui o link na descrição para tu dar uma olhada, caso te interesse preencher a DS 160. Enfim, DS 160 preenchida, que é o formulário de solicitação de visto, preencher uma para cada um, tá? Após feito esse processo, tu vai entrar em outro site, que é o site para pagamento e agendamento, tá? Também tenho aqui no canal vídeos explicando como fazer o pagamento e agendamento. Vai entrar nesse outro site, vai criar uma conta, e aí lá dentro desse site é onde tu vai botar todas as pessoas que vão ir fazer a entrevista de visto contigo, tá bem? Aí lá dentro, por exemplo, aqui em casa, foi lá dentro desse site, dentro desse cadastro que eu coloquei nós 4, tudo numa conta só. E aí, então, a gente gera o boleto para pagamento. O pagamento pode ser boleto, cartão de crédito ou débito, também agora aceita Pix, tá? E aí é lá que tu vai gerar o pagamento dessas taxas e vai pagar, vai fazer o pagamento, vai escolher tua forma de pagamento, vai pagar. E aí, depois que tu pagou e o pagamento foi processado, aí depois disso, abre um calendário, que é o calendário que tu vai selecionar as datas para tu ir fazer as fotos e coletar digitais e a entrevista. Um detalhe, no Brasil nós temos 5 capitais onde a gente pode ir solicitar o visto, que são elas: Porto Alegre, Recife, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Porto Alegre e Recife, a gente só vai num local, a gente só vai no consulado, e é lá, tudo no mesmo dia do agendamento. É lá que a gente vai fazer fotos digitais e a entrevista, é tudo no mesmo local e no mesmo dia. São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro são 2 locais diferentes, é o CASV e o consulado. E aí tu vai em 2 dias diferentes, tá? Num dia, tu vai ir fazer fotos e coletar digitais, e no outro dia tu vai ir fazer a entrevista, tá? Então, dependendo da cidade que tu escolher, quando abrir o agendamento, tu vai ter que, se for Porto Alegre e Recife, tu vai agendar um dia. Se for as demais cidades, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, tu vai agendar 2 dias, tá bem? E aí, como é que funciona assim? Aqui em Porto Alegre, nós fizemos aqui, a gente foi num dia só. Aí é fazer foto e coletar digitais. E feito isso, a gente já vai para uma fila para fazer a entrevista. Se for as outras cidades, num dia tu vai ir no CASV, fazer fotos e digitais, e no dia seguinte tu vai ir para a entrevista. Fotos digitais, tudo tranquilo. O que as pessoas se preocupam, e sim, eu me preocupei um horror também, é claro, é com o dia da entrevista, tá? E assim, a entrevista como é que funciona? A gente vai ficar frente a frente com o agente, né, com o oficial lá, o agente consular,
num guichezinho, tipo guichê de banco, assim, separados com um vidro. A gente vai ficar frente a frente com ele. E aí, o que que vai acontecer nessa entrevista? A entrevista é 100% baseada no teu formulário, na tua DS 160. Por isso que o preenchimento da DS 160 tem que ser perfeito, sem erro, sem nenhuma informação falsa, não pode mentir ali e também não pode omitir nada. Porque o dia da entrevista vai ser todo baseado na tua DS 160. O que que o agente vai te perguntar? O que que o oficial vai te perguntar? Normalmente ele vai te perguntar qual o objetivo da tua viagem, ele vai perguntar para onde tu vai, quantos dias tu vai ficar. Ele pode também te perguntar qual o teu trabalho no Brasil, ele pode perguntar se tu tem parentes nos Estados Unidos, ele pode perguntar se tu já viajou para outros países. Tem diversas perguntas que ele pode te fazer. E é tudo baseado no que tu respondeu na tua DS 160, tá? Tem erros que tu não pode cometer. Por exemplo, se tu falou na DS que vai ir para Flórida e responder para o oficial que tu quer ir para Nova York, né, já vai dar problema. Mas assim, o que tu tem que saber? A entrevista é muito, muito tranquila. Ela dura assim, de 1 minuto e meio a 3 no máximo, não mais que isso. É muito rápida. O oficial vai perguntar, tu vai responder de acordo com o que tu botou na DS 160 e ele já vai te dizer visto aprovado ou visto negado, tá? É muito rápido. Aqui no canal eu tenho vídeos onde eu mostro também como é que foi a nossa entrevista. Tenho vídeo mostrando erros que não deve cometer, né, para aumentar as chances de ter o visto aprovado. Então te sugiro dar uma olhadinha aqui, dar uma desbravada no canal e olhar que tem bastante conteúdo, tá bem? Então, voltando ao assunto aqui. Vamos supor, então, deu tudo certo, teu visto foi aprovado. Lá na hora, o oficial já disse, visto aprovado. Ele normalmente fala assim, parabéns, seus vistos foram aprovados. E é uma alegria, né, porque é um nervosismo, tu não sabe se vai ser aprovado ou não. E aí ele vai te dizer, então, parabéns, seus vistos foram aprovados. E agora, o que fazer a partir daí? Bom, vistos aprovados, os nossos passaportes vão ficar lá. Os passaportes de todos os solicitantes ficam lá no consulado, né? E aí tu volta para casa. Então, depois de uns 3 dias, mais ou menos, 3 a 5 dias úteis, tu vai receber um e-mail. E aí nesse e-mail vai te dizer assim, teus vistos já estão prontos para serem retirados. Com isso, quando tu receber esse e-mail, vai vir um link também para tu entrar novamente naquele site de agendamento que eu falei anteriormente. Lembra quando tu paga a taxa e quando tu agenda a entrevista? Vai vir um link para tu entrar novamente ali e aí tu vai selecionar uma data para ir voltar lá em outro lugar, que aí é no centro de entregas de documentos, se não me engano, alguma coisa assim. É um outro local também. E aí tu vai agendar uma data para voltar lá e buscar os teus documentos. Isso é muito tranquilo, porque é só tu chegar lá, mostrar a tua identidade e assinar, pegar os teus documentos, tá? E aí, assim, normalmente leva de 3 a 5 dias úteis. No nosso caso, eu acho que levou 2 dias ou 3, não me lembro. E a gente foi buscar na outra semana, né? A gente mora em Pelotas e nós fizemos em Porto Alegre. É 250 quilômetros mais ou menos de distância daqui até lá, e a gente optou para ir buscar na semana seguinte. Mas se vocês moram longe, né, porque como eu disse, são só 5 capitais, tu mora longe, tu pode solicitar entrega na tua casa, tá? Quando tu faz ali o agendamento para ir lá fazer a entrevista, eles já te dizem no site como é que vai ser a tua forma de entrega. Se tu vai lá buscar, ou se tu quer que entregue na tua casa. Se tu mora longe, tu pode também pedir que entreguem para ti na tua casa. Tem uma taxa, tá? Tem um valor que paga. Eu não me lembro, acho que alguma inscrita disse aqui em algum vídeo que estava R$66 por documento para entregar. Não tenho certeza. Isso é uma taxa que varia, tá? Então daí vocês têm que dar uma olhada. Mas fica para vocês saberem que vocês podem ir buscar e também podem pedir para entregar na casa de vocês, caso fique longe, caso não dê para ir. E também tem uma terceira opção, que é pedir para alguém buscar. Pode também indicar uma pessoa que vai lá retirar para vocês, tá?
tem essas 3 opções. Daí fica a critério, né? Como vocês acharem melhor. Então, pessoal, viu só? Conseguir o visto de turista americano não é impossível, não é um bicho de 7 cabeças, como muitas pessoas falam, que são negadas, as pessoas são negadas, a entrevista é horrível, fazem perguntas difíceis. Não é assim, tá? Se tu estudar bem o processo, se tu preencher com bastante atenção o teu formulário, que é o ponto principal da solicitação de visto, é preencher o formulário. Se tu preencher ele com atenção, sem mentir, as tuas chances de aprovação aumentam muito, tá bem? E aí no dia da entrevista é ir tranquilo, pronto para receber um parabéns, seus vistos foram aprovados, e depois é curtir a viagem para os Estados Unidos, tá? Então, se tu gostou desse vídeo, não esquece de me ajudar te inscrevendo no canal, deixando teu like, comenta aqui pra mim se tu ficou com alguma dúvida, eu faço questão de responder todas as dúvidas que eu possa te ajudar, que esteja dentro do meu alcance, tá bem? Então fica ligadinho, dá uma olhada nos próximos vídeos e até a próxima. Tchau, tchau!